básica. Para a gente começar o nosso dia de hoje, vamos sempre começar orando para agradecer a Deus pelo nosso dia, para agradecer pela oportunidade que o Senhor está nos dando. Então vamos orar juntos, por favor, juntem comigo. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, obrigado por mais uma vez estar na Tua presença, Senhor, e te agradecer pela oportunidade, Pai, de estar com os alunos, Pai, ministrando mais uma aula de matemática. Capacita cada um deles, Senhor, coloque a Tua mão no coração de cada um, que eles possam, Senhor, ter o entendimento daquilo que irão estudar, Pai, para que no final do ano possa fazer uma boa prova. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje nós vamos ver a questão sobre razão e proporção, tá? É um assunto muito cobrado nas aulas, nas provas do Enem, de concursos públicos. Então, mas não é um assunto de um bicho de sete cabeças, muito pelo contrário. São questões bem fáceis, são questões bem interessantes, mas para isso a gente precisa ter um certo conhecimento da matemática básica, né? Como soma, como subtração, potência, às vezes radiciação, vai depender muito de cada situação. Então, o que é que vai acontecer? Agora nós vamos ver aqui, ó, essa parte aqui de razão. O que será a razão? O que é a razão? Razão, vamos colocar aqui que a razão em A e B. Toda vez que eu falar de uma razão, eu estou falando de uma divisão, ó, como está aqui embaixo. É uma divisão, tá? É uma divisão que vem em forma de quê? De fração, tá? Só lembrar que toda fração é uma divisão. Então, nós podemos dizer que a razão em A e B, podemos também dizer que é uma divisão de A para B, tá? Então, aqui nós temos, olha só, A dividido por B, aonde o meu A é o meu antecedente e o meu B é o consequente. O que é que eu tenho que lembrar? Que o meu B, ou seja, o meu consequente, ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero, em hipótese alguma. Tranquilo? Aí, olha só, algumas observações. Nós podemos dizer, como é que nós podemos ler a razão? A sobre B, ou A dividido por B, A dividido por B, ou A está para B. Dessas formas é que a gente faz a leitura, tá? É dessa maneira que a gente consegue fazer a leitura de uma razão. É importante a gente saber disso, porque na hora da prova vai ter lá, vai estar dizendo, às vezes vai estar A para B, ou então vai estar dizendo a razão entre dois números, e a gente precisa saber essas nomenclaturas. Olha só, razões equivalentes. Razões equivalentes possuem o mesmo quociente. Então, tu observa que aqui eu tenho duas razões. Eu tenho 10 sobre 12, e tenho 25 sobre 30. Olha só o que é que eu vou fazer. Vamos verificar se elas vão ter o mesmo quociente. Olha só, vamos pegar essa daqui e dividir tanto 10 quanto 12 por 2, tá? Então, vamos fazer essa divisão deles por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. 12 dividido por 2 vai dar 6. Então, fica 5 sobre 6. Quando a gente pega essa outra aqui, ó, nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora já não vai ser por 2, eu vou fazer por 5, tá? Tanto embaixo quanto em cima. Então, 25 dividido por 5 vai dar 5. 30 dividido por 5 vai dar 6. Então, tu observa que elas são o quê? Elas possuem o mesmo quociente, por isso elas são chamadas de razões equivalentes. Beleza? Tranquilo? Olha só, pessoal, agora nós vamos ver a questão da razão inversa, tá? Duas razões são inversas quando o produto entre elas for igual a 1. Olha só, vou botar um exemplo bem aqui para vocês. Vou botar um exemplo aqui bem aqui para vocês. Imagina que eu tenho, olha só, imagina que eu tenho 2 sobre 11 e vou multiplicar por 11 sobre 2. Se eu fizer isso aqui, eu tenho uma multiplicação de fração. Então, tu observas que eu já posso aqui, olha, pachacar esse com esse aqui, que vai dar quanto? Vai dar 1, né? E esse com esse, ó,
que também vai dar 1. E 1 dividido por 1 dá quanto? 1. Então, tu observas que essa fração aqui, que essa razão é uma razão o quê? Inversa. Por quê? Porque o produto entre elas deu 1. Então, toda vez que eu pegar duas razões e fizer o produto entre elas, e vocês sabem que o produto nada mais é do que a multiplicação. Então, toda vez que eu pegar e fizer o produto e der 1, eu estou tratando de uma razão inversa. Beleza? Olha só, agora, uma outra coisa que cai muito, muito mesmo, tanto na prova do Enem quanto em concursos, é a proporção. E o que é a proporção? A proporção nada mais é que uma igualdade entre duas razões. Proporção é uma igualdade entre duas razões. Olha só, A está para B, assim como C está para D, tá? Aí o que é que eu vou fazer? Nessa proporção, vou fazer aquela velha multiplicação em forma de x. Aí fica A vezes D, que vai ser igual a B vezes C. Aí eu começo a resolver a minha questão. Tranquilo, queridos? Então, olha só. Razão e proporção. Um tema muito fácil e é um tema cobrado na prova do Enem e em muitos concursos públicos. Tá? São assuntos que a gente não pode deixar de estudar e não pode perder essas questões. Porque perder uma questão dessa, praticamente estudar Deus ao certame a qual tu está participando. Beleza? Só um detalhezinho aqui em proporção, vocês têm que lembrar que existe, né, aquela questão inversamente proporcional e diretamente proporcional. O que seria isso? Quando eu digo que duas coisas são diretamente proporcional, é que quando uma cresce, a outra está crescendo na mesma proporção. Tranquilo? Está crescendo, o x aumentou 2, o meu y vai aumentar 2. Eu não estou dizendo que eles vão ter os mesmos valores, eu estou dizendo que eles vão aumentar na mesma proporção. Então, diretamente proporcional, um aumenta, o outro aumenta junto, na mesma proporção. Inversamente proporcional. Inversamente proporcional, quando um aumentar, o outro vai diminuir na mesma proporção. Tranquilo, queridos? É isso que nós vamos ter na parte teórica e agora nós vamos tentar pelo menos resolver umas 10 questões. Vamos fazer bem devagar, que é para a gente poder ter tempo de resolver elas, mas e resolver com cuidado para não perder, para não deixar de passar nada despercebido. Vamos começar com uma prova do Objetiva de 2022. Conselho, lê o assunto, lê a questão completa, tá? Não caiam na besteira de começar a ler a questão e ir para o final. Não. Se o texto é pequeno ou grande, isso é indiferente. Tu vai ter que ler a questão. Professor, mas no Enem tem questão que lá em cima não interessa. Mas vai que em alguma parte daquele texto tem uma palavrinha que vai servir para te resolver essa questão. Então não caiam na besteira de não ler a questão por inteira, beleza? Vamos começar aqui, ó. Objetiva 2022. Ganímedes, a maior lua de Júpiter e a maior do sistema solar, possui um diâmetro de aproximadamente 5.300 quilômetros. A Lua da Terra possui um diâmetro de 3.500 quilômetros. A razão, olha só a palavrinha aqui aparecendo, ó, a razão. Essa palavrinha, quando ela aparece para mim, pessoal, eu já tenho que ter em mente simplesmente que eu estou falando de uma divisão, tá? Eu já tenho que ter em mente isso. Apareceu a palavra razão, eu já sei que é uma divisão, tá? A razão entre os diâmetros da Lua e de Ganímedes, nessa ordem, olha só, ele está querendo a razão do diâmetro da Lua e a razão do diâmetro de Ganímedes, da Lua sobre Ganímedes.
Aí a gente vai tirar só os dados aqui, ó. O diâmetro de Ganimedes, ele disse que vale 5.300 quilômetros. Aonde eu sei também, olha só, que o diâmetro da Lua vale 3.500 quilômetros. Pronto. Só dar uma deixazinha aqui para vocês na questão do diâmetro. Lembra que eu estou falando de uma circunferência, tá? Lembra que eu estou falando de uma circunferência. E o diâmetro, ele corta essa circunferência bem no meio. Lembrem-se disso. Ele vai cortar a circunferência bem no meio. É ela que é o meu diâmetro. Tranquilo? Não confundam com o raio. O raio é a metade do diâmetro. Ah, e tem muito outro detalhe. Tem muita gente, por exemplo, que às vezes aparece isso aqui para vocês. Ó, vou colocar em vermelho para vocês. Está vendo aqui esses dois pontos vermelhos? Se eu pegar e passar uma linha bem aqui, já adiantando um assunto para vocês, isso aqui a gente chama, na matemática, de corda. Tá bom? Só para questão de dúvida. Mas vamos voltar aqui para a nossa questão. Ele está querendo a razão entre quem? Entre o diâmetro da Lua e o diâmetro de Ganimedes. Tá. Então vamos lá. Diâmetro da Lua sobre o diâmetro de Ganimedes é o seguinte. O da Lua vale 3.500 sobre o diâmetro de Ganimedes, que é 5.300. Bom, eu já observei o seguinte, né? Eu tenho que ter essa leitura. Já estou observando que eu estou dividindo um número. Eu tenho um número menor que vou dividir para um número maior. Então, obviamente, que eu já sei que vai sair um número decimal. Vai ser 0, alguma coisa. Isso eu tenho certeza absoluta disso. E vocês têm que começar a ter essa leitura. Então, olha só. Eu já vou começar a resolver aqui. Primeiramente que eu tenho uma divisão. Então, olha só. Eu posso patear esse 0 com esse 0. Posso patear aqui esse outro 0 com esse 0. E ficou quem? Ficou simplesmente isso aqui agora, ó. 35 dividido por 53. Tranquilo? Então, observa só. Vamos fazer aqui. Como eu sei que 35 é menor que 53, eu já sei que vai ser 0, alguma coisa. Por que eu estou fazendo isso? Porque em algumas questões, só de tu saber esse detalhe, que quando tu tem um número menor que está dividindo por um número maior, está sendo dividido para um número maior, tu já sabe que o resultado é 0, alguma coisa. Aí tu olha para as alternativas, para ver se te ajuda em alguma coisa para te ganhar tempo. Quando tu observou aqui, tu viu que todas as alternativas estão 0, alguma coisa. Então, nessa parte, tu já levou azar. Então, tu vai ter que fazer essa divisão. Tu vai pegar 35 e vai dividir por 53. Tá. O que é que eu tenho que fazer? Eu acrescento um 0 aqui, ó, ao lado do 35. E aqui eu já vou acrescentar o 0, alguma coisa, que eu vou começar aqui. Aí fica 350 dividido por 53, que vai dar exatamente 6. 6 vezes 53 dá 318, tá? Dá 318. Aí aqui eu vou subtrair. Como aqui o 0 é menor que o 8, o que é que a professora Maria Cotinha ensinou para a gente? A professora Maria Cotinha disse o seguinte: o 5 empresta 1 para cá, vai ficar valendo de 10, e o 5 agora vale 4. Foi isso que a professora Maria Cotinha ensinou para vocês? Então, olha só. Agora, o que é que eu vou fazer? 10 menos 8, 2. 4 menos 1, 3. 32. Beleza, já cheguei a 0,6. Já consigo marcar alguma alternativa? Vamos olhar lá. Quando eu olho para as alternativas, levei azar de novo, porque todas estão 0,6 alguma coisa. Então, eu vou ter que continuar dividindo. E agora vai ficar o seguinte, tem 32 por 53, aí eu vou acrescentar um 0 aqui, fica 320, e 320 dividido por 53 vai dar 6. De novo, 6 vezes 3, 318. Olha, aí é só subtrair. De novo a história da professora Maria Cotinha. Olha, o 2 empresta 318, desculpa, pagar aqui.
Então, aqui, o que é que eu vou fazer? Vou emprestar 1 para cá, vai ficar valendo de 10. Aí fica 10 menos 8, 2. Certo? E agora aqui ficou valendo de 1. 1 menos 1, 0. 3 menos 3, 0. Então, sobrou 2. Mas eu observo logo aqui. 0,66. Eu tenho alguma alternativa com esse valor? Quando eu olho, eu vejo que eu tenho a letra A. 0,66. Então, a resposta fica sendo essa aqui, tá? Alternativa A, 0,66. Beleza? Vocês prestaram atenção que não é uma conta difícil. Não é mesmo, é uma conta bem simples de se fazer. Só que, se eu não souber fazer essa divisão, se eu não tiver essa leitura de fazer essa divisão de um número grande, se eu não souber fazer a divisão de um número menor pelo número maior, eu vou perder a questão, e uma questão muito fácil dessa, pode ter certeza que vai comprometer muito, né? Comprometer bastante o empenho de vocês. Olha só, pessoal, aproveitem aí, pessoal, acompanhe a gente lá no YouTube, né? Cliquem aí embaixo, vão acompanhando a gente, dá essa força para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho cada dia mais, né? Ficar um trabalho melhor, um trabalho mais dinâmico. Dá essa força para a gente. Olha só. Questão 2, da FAUEL de 2021. Em uma empresa com 25 funcionários, 13 são homens. Qual a razão? De novo, ó. Qual a razão? Já sabe, né? Apareceu a palavrinha razão, eu estou falando da famosa divisão. Tá bom? Da famosa divisão. Aí ele vai continuando, vamos lá, continuar a leitura. Qual a razão representa a quantidade de mulheres que trabalham na empresa em relação à quantidade de funcionários? Olha, ele quer saber a razão entre a quantidade de mulheres e a quantidade de funcionários. Bom, vamos lá, vamos começar a tirar os dados. Eles dizem que ele tem um total de funcionários, que eu vou chamar aqui de TF, total de funcionários, de 25 funcionários. Tá? Ele disse que desses 25 funcionários, 13 são homens. Bom, já ficou até fácil de saber quantas mulheres tem, né, como funcionário, porque se eu tenho um total de 25 funcionários e tenho 13 homens, quanto é que falta para 25? Falta 12. Né? Já que é uma questão matemática simples mesmo. Mas olha só, presta bem atenção aqui para mim. Ele quer a razão entre mulheres sobre o total de funcionários. Tá? Vamos fazer assim, bem bacana na questão da matemática. Se eu for armar uma equação, eu vou fazer da seguinte situação. Olha, eu vou dizer que, está aqui em vermelho, homens mais mulheres vão ser igual a 25 funcionários. Concordam comigo? Essa é a leitura. Eu sei que um total são 13 homens, mais M, que é de mulher, igual a 25. Esse 13 está positivo. Presta atenção. É aquela famosa... Por que eu estou fazendo isso? Que é para vocês lembrarem do jogo de sinal, né? Quando passa para o outro lado do sinal de igualdade. Então, se o 13 está positivo e ele vai passar para o outro lado de sinal de igualdade, vai se tornar negativo. Então, fica M igual a 25 menos 13. Então, a quantidade de mulheres vai ser 25 menos 13, 12. Aquilo que a gente tinha visto ali, tá bom? Então, agora só, quanto é que eu tenho de mulher? 12. E o total de funcionários são quantos? 25. Olha só, 12 sobre 25 avos. Então, analisa comigo. Alternativa A, não. Alternativa B. Olha, é uma questão bem simples, né? Mas é aquela questão que se você não conseguir interpretar, que se você não conseguir ter a leitura de que ele está pedindo, você também vai passar despercebido numa questão dessa. Pessoal,
Questão fácil, vou repetir, sempre vou repetir para vocês. Não vão perder questão fácil no Enem e nem em concurso público. Perdeu uma questão fácil, vocês vão comprometer a aprovação de vocês, tá bom? Então eu quero que vocês prestem bem atenção. Ah, professor, essa aula tem... Mas é assim, por quê? Porque toda matemática, por mais complexa que seja, tu vai precisar dessa base para te resolver. Tu vai precisar da multiplicação, da divisão, da soma. Tu vai precisar da potência, da radiciação. Tu vai precisar, entendido? Beleza, pessoal? Agora vamos começar aqui nessa terceira questão. Essa terceira questão diz o seguinte: numa sala de aula, a razão, aqui de novo a palavrinha, ó, a razão entre o número de meninos e meninas é 3/4, tá? Lembra lá da leitura que pode ser lido, olha, A sobre B, A dividido por B e A está para B. Aqui ele está dizendo que 3 está para 4. Então pronto, questão. Ele está dizendo que ele tem meninos, tá? É uma razão entre meninos e meninas, tá? Meninas. Pronto, colocar assim por inteiro. Ou melhor, vamos colocar por gênero. Vamos colocar homem, mulher. É uma razão entre homem e mulher. Ele diz que essa razão nada mais é do que 3/4. Ele diz que tem um total de alunos. Esse total de alunos, tá? Esse total de alunos é de exatamente 35 alunos. Olha só, presta atenção aqui no que eu vou falar para vocês. Nesse tipo de questão, tem o famoso pulo do gato, tá? Qual é o pulo do gato? Aí vai aparecer para vocês o que a gente chama de constante de proporcionalidade, tá? Vai aparecer a constante de proporcionalidade. E o que seria essa constante de proporcionalidade? Seria uma letra, tá? Que em muitos casos pode ser o K, pode ser representado pela letra K, tá? A constante de proporcionalidade. Mas eu gosto de usar aqui a letra D, né? Não sei por quê. O que é que vocês acham? Eu gosto de usar a letra D, de desafio. Então, toda vez que a gente resolver uma questão de proporcionalidade, a gente vai usar a letra D de desafio. Olha só. Então, presta atenção. Ele disse, presta atenção que ele está dizendo que alunos e alunas dá um total de 35. Beleza? Então, eu chamei de homem, mulher. Então, vamos colocar aqui, ó. Homem mais mulher é igual a 35. Tranquilo? Aí, olha só. Qual é a relação que tem? Homem é 3. E mulher? Mulher é 4. Pronto. Então, fica 3 mais 4 igual a 35. Agora é que vem o pulo do gato. Eu vou usar a constante de proporcionalidade para a gente poder resolver essa questão. Outro detalhe que eu quero que vocês entendam. Eu só vou poder usar essa constante de proporcionalidade quando eu tiver no mínimo 2 elementos. Quando eu tiver apenas um elemento, eu não posso usar essa constante de proporcionalidade. Eu só posso usar ela quando eu tenho 2 elementos. Quando eu tenho homem e mulher, quando eu tenho cachorro e cachorra, quando eu tenho aluno e aluna, dançarino ou dançarina. Mas se eu tiver só homem, eu não posso usar a constante de proporcionalidade. Então, quando eu ler a questão, estou lendo a questão, e observo que eu tenho dois elementos, aí sim eu posso usar a constante de proporcionalidade. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a constante de proporcionalidade eu vou representar por uma letra qualquer, tá? Constante de proporcionalidade. Proporcionalidade. Vai ser uma letra qualquer que eu vou chamar de D, que é o de D de desafio, que é um cursinho, né? Atualmente o melhor cursinho que está preparando vocês para a sua aprovação. Então, olha só. Então, aonde eu vou colocar bem aqui, ó. Presta bem atenção. 3, esse é o pulo do gato. 3D. Peguei a constante de proporcionalidade e só fiz acrescentar. Tem 3, então 3D. Mais 4
Então, 4D. Esse é o pulo do gato, tá? Igual a 35. Agora, olha só aqui para mim. 3D mais 4D. Vai dar quanto? 7D. Igual a 35. D vai ser igual. Esse 7 aqui, pessoal, que está multiplicando, passa para o outro lado, dividindo, não é isso? Então, fica 35 dividido por 7, onde o meu D vai ser igual a 35 dividido por 7, vai dar quanto? 5. E agora? Agora eu já achei a minha constante, o valor da constante de proporcionalidade. Feito isso, pessoal, olha só, então aqui é 3D, certo? E aqui 4D. Olha o que é que eu vou fazer agora. Vou aqui simplesmente fazer isso aqui, ó. Vou pegar o 3 e multiplicar pelo D. E quanto é que vale o D? 5, então fica 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. 15 o quê? Meninos. Então, eu já achei o valor, já achei a resposta. Quando eu uso a constante de proporcionalidade, ela me dá essa facilidade. Eu já achei a resposta, alternativa B. Mas se caso eles, em vez da... queria saber a quantidade de meninas, era só multiplicar aqui, ó. 4 vezes a constante de proporcionalidade, que eu achei o valor dela, que é 5. 4 vezes 5, 20. Então, tá aí, ó. 20 meninas. Aí, para tirar dúvida daqueles que ficam assim um pouco incrédulos na situação, é só tu somar 20 mais 15, 35, que é o total, ó, de alunos que tem na turma. Então, pessoal, essa constante de proporcionalidade, ela ajuda muito a gente, sabe? Ela facilita a nossa vida na hora de resolver. Lembrem, eu só posso usar a constante de proporcionalidade quando eu tiver no mínimo os 2 elementos. Se eu tiver um, infelizmente eu não posso usar. Mas, passou 2, 3, pode usar que vai dar certo. Tá bom? Garantia. Olha só. Essa quarta questão, tu já observou que não é uma questão de múltipla escolha, né? É aquela que julga, é aquela que a gente vai dizer certo ou errado. É que costuma haver em muitas bancas, né? Ele te dá a questão e quer saber se tu sabe, se tu tem conhecimento da situação para te dizer, para te julgar e verificar se aquilo é verdadeiro ou falso, ou se está certo ou se está errado. Olha o que é que diz essa questão. Em uma turma, há 49 crianças, entre elas Gabriela e Natasha. Com base nessa situação hipotética, julgue o item. Se o número de crianças do sexo masculino está para o número de crianças do sexo feminino na razão de 3 para 4, então há 7 meninas a mais. Olha a pergunta. Então, essa aqui é a pergunta. Ele quer saber se há 7 meninas a mais que meninos. Essa é a pergunta. É essa aí que a gente vai ter que dizer se está certo. É essa afirmação que a gente vai falar. Está certo ou está errado. Lembra lá? Certo ou errado. Beleza. Então, eu já sei que o meu total de crianças é 49. Tá? E ele diz de novo, olha, sexo masculino, feminino. Então, tem uma razão de quem? De 3 para 4. Pronto. Por coincidência, o número é o mesmo, né? O valor é o mesmo. Aí eu observo, eu tenho 2 elementos? Tenho. Então, eu posso usar a constante de proporcionalidade? Com certeza. Vai na fé que vai dar certo. Apareceu 2 elementos, usa a constante de proporcionalidade que tu mata a questão. Então, vamos lá. Então, eu sei que 3 mais 4 vai ser igual a 49. Então, a minha constante de proporcionalidade, qual foi que eu escolhi? A D, não é isso? D de desafio, do melhor cursinho. Então, observe, então fica 3D e 4D. A gente já nem perde mais tempo. Agora fica aqui, ó. Então, fica 3D mais 4D igual a 49. Só somar 3D mais 4D, 7D.
igual a 49. Esse 7 que está multiplicando no primeiro membro, ele passa para o segundo membro dividindo, não é isso? Então fica 49 dividido por 7. Tranquilo? E 49 dividido por 7 dá quanto? Dá exatamente 7, tá? Lembra que 49, né, é a raiz quadrada de 49 é 7. Então, se tu prestou atenção aqui, já sabe essa situação da raiz quadrada, está estudando isso, então tu já sabe. 49 dividido por 7, 7. Achei o valor da minha constante de proporcionalidade. Agora eu venho aqui e faço só a substituição para matar a parada. Olha. Faço só para matar a parada. 3 vezes a constante de proporcionalidade, que vale 7. Vai ser quanto? 21. Agora eu pego aqui, ó, de novo. 4 vezes a constante de proporcionalidade, que vale 7. 4 vezes 7, 28. Pronto. O que é que ele quer saber? Se a quantidade de meninas ultrapassa a de meninos em 7. Então, a gente vai fazer aqui, ó. 28, que é a quantidade de meninas, menos 21, que é a quantidade de meninos. 8 menos 1, 7. 2 menos 2, 0. Então, olha só. Com essa continha, nós observamos que essa é o quê? Verdadeiro. É certo, né? Ela está completamente certa. Prestou atenção? Uma questão que parece assim um pouco difícil, né? Mas a gente vai observando, vai treinando, vai se exercitando, porque, pessoal, não deixem de exercitar. Busquem, resolvam exercício. Começa do mais fácil, vai aumentando o nível, vai buscando aquelas mais difíceis, tá? Vocês têm que, quem já fez o Enem sabe que a prova do Enem tem muitas questões fáceis, mas são cansativas. E essas fáceis, às vezes, a pessoa perde por quê? Porque está com a mente cansada, não consegue fazer na hora a prova, não consegue fazer uma boa leitura. Então, treinamento, não só de resolver questões, mas é bom vocês cronometrarem o tempo de vocês na hora de fazer a prova. Vai começando a fazer aqueles simulados em casa mesmo, resolvendo questões, bastante questões e cronometrando o tempo de vocês. Então, como nós já resolvemos 4 questões, todas sobre esse assunto, né? Razão e proporção. Nós vamos ver um pouco mais para frente agora de proporção, umas questões mais de proporção. No mais, está tudo simples. Olha aqui, essa quinta questão. Uma piscina está cheia com 3/4 de sua capacidade e ainda faltam 1.800 litros. Desse modo, a metade da capacidade dessa piscina é, olha só, ele diz que uma piscina está cheia 3/4, tá? E sua capacidade ainda falta, olha, ainda falta encher, para encher essa piscina por inteiro, falta 1.800 litros de água para encher essa piscina, 1.800 litros. Desse modo, a metade da capacidade, ele não quer saber nem a piscina inteira. Quanto é que ele vai? Ele quer saber só a metade da piscina. Professor, eu posso usar aí a constante de proporcionalidade? Não, não pode. Por que que não pode? Porque eu falei para vocês que a constante de proporcionalidade é quando eu tenho 2 membros. E aqui eu estou falando apenas de um, que é a piscina. Entendido? Ah, professor, e se fosse a piscina e a caixa d'água? Dava para fazer. Mas só a piscina não tem como. Como é que eu vou resolver isso? Pessoal, a mais simples, eu vou sempre ensinar a parte mais fácil para vocês. Eu não vou botar aqui questões, eu não estou aqui para fazer vocês aprenderem a matemática, até porque vocês querem só passar não é isso? Passar no concurso, passar no Enem. Então eu vou botar sempre, encontrar a melhor maneira, mais rápida e mais fácil para vocês resolverem. Quando eu tenho uma questão dessa, ele diz assim, olha, 3/4, tá vendo assim, esse 3/4 da piscina? Cara, toda vez que eu tiver bem aqui, ó, 3/4, ou qualquer coisa, 5/2, 3/2, 6/8, interessa. A parte de baixo aqui, ó, que aqui a gente chama de consequente, é o que eu vou chamar de todo.
Ele é o meu todo. Isso quer dizer que essa piscina foi dividida em 4 partes. Entendido? Essa piscina foi dividida em 4 partes. Então, observa aqui para mim, ó. Dividir a piscina em 4 partes. Vou fazer aqui. 1, 2, 3, 4. Aí o que é que ele falou? Ele disse que foi usado quanto? Olha, esse 3 aqui em cima é quanto foi usado. Então, ele está dizendo que já foi usado 3. Então, tu vai só marcar aqui, ó. Olha como é fácil. 1, 2, 3. Ficou faltando 1, que é justamente a quantidade de água que está faltando. E quanto é a quantidade de água que falta para completar a piscina? 1.800 litros. Está entendido até aí? Vou repetir para vocês. 3/4, 3 sobre 4. O 4, que é o meu consequente, é o que eu vou chamar de todo, é o total da piscina. Ela dividiu a piscina em 4 partes. Foi dividida, a gente dividiu essa piscina em 4 partes. O 3, que é o meu antecedente, são as partes. Então, eu apenas enchi 3 partes dessa piscina. Ficou faltando uma. Que, olha só, que é exatamente 1.800. Tá. Acabou a questão? Não. Que ele vai e diz, desse modo, a metade da capacidade. Então, a metade está bem aqui. Eu vou dividir aqui no meio. A metade é 2, certo? Então, dividir 2. Cada parte dessa, pessoal, cada parte dessa tem 1.800. Cada parte dessa tem 1.800. Se foi dividida exatamente a piscina no meio, em 4 partes, então foi dividida igualmente, em 4 partes iguais. Então, quando eu divido ela no meio, olha só, quem é que eu tenho? Eu tenho 1.800 mais 1.800, que é a metade. Que vai dar quanto? 3.600 litros. Olha essa questão. É uma questão bem da gente raciocinando, usando a questão da fração, né? Divisão, é a mesma coisa que a pizza. Isso aqui lembra muito a questão da pizza. Tu vai pegar a pizza e tu vai dividir a pizza. Tu pegou uma pizza de 12 fatias, ela tem um total, um todo de 12. Quando tu come 2 fatias, tu comeu 2 fatias de 12. Entendido? Então, é esse mesmo pensamento. Então, a gente achou 3.600. A alternativa é. Beleza? Mais uma questão que foi para a conta, uma questão bem tranquila, uma questão fácil, uma questão que com certeza sempre costuma aparecer também no Enem, tá? E não pode perder tempo. Olha essa aqui, essa 6ª questão do Enem de 2013. 6ª questão, Enem de 2013. Vocês observam lá que ela diz o seguinte: em um certo teatro, as poltronas são divididas em setores. A figura representa a vista do setor 3 desse teatro, no qual as cadeiras escuras estão reservadas e as claras não foram vendidas. Pronto, eu já tenho a informação aqui, eu tenho 2 informações. Ele diz que as cadeiras escuras estão reservadas, ou seja, já foram compradas. E as claras, elas não foram vendidas. São as 2 informações que eu tenho que observar, beleza? E está aí o desenho para vocês, que vocês observam que nesse desenho tem as cadeiras escuras e tem as cadeiras claras. Aí ele vai de novo, olha, a razão, bem aqui, ó, a razão que representa a quantidade de cadeiras reservadas. Então, olha só, quantidade de cadeiras reservadas em relação à quantidade total de cadeiras. Ele quer a razão entre as cadeiras que estão reservadas e a quantidade de cadeiras que tem dentro desse setor, ou seja, o total de cadeiras do setor 3. Olha, muito fácil essa questão, essa daí não tem como errar. Uma questão dessa aí é básica da básica da básica, tá? Essa daí,
Professora Maria Cotinha, se eu errasse uma questão dessa, a professora Maria Cotinha ia brigar comigo. Porque, pessoal, basta contar. Vamos contar o total de cadeiras. Quando vocês contarem aqui esse total de cadeiras, assim, todas, o que é o total de cadeiras? São as cadeiras claras e as escuras. Quando eu conto, dá 70. Então, a quantidade total de cadeira, 70. E a quantidade de cadeira reservada? É só tu contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, 17. Então, quantidade total, 70. E de cadeiras reservadas, 17. Ele quer a razão entre quem? É isso que vocês têm que também atentar. Perceber, ele está pedindo a razão entre quê? Para vocês não confundirem. É entre as cadeiras reservadas e a razão entre as cadeiras reservadas e as cadeiras total, certo? Quantidade de cadeira total. Então, aqui, ó, quantidade de cadeiras reservadas, 17. Sobre quantidade de cadeira total, 70. E agora, professor? O mais bonito do desafio, o que é que a gente faz? Nada, morreu a questão. Simplesmente acabou a questão. 17 sobre 70. Olha, alternativa A. Nunca é dito, professor. Questão fácil, uma questão dessa assim que parece um bicho de 7 cabeças, né? Mas aparece muito, cai muito esse tipo de questão no Enem. E esse tipo de questão vocês não podem desperdiçar quando aparecer. Mas não pode mesmo. Nem pensa em perder essas questões, pessoal. Tá bom? Vamos agora para essa questão aqui do Enem de 2013. Essa questão de 2013, pessoal, vocês precisam ter um pouco mais assim na leitura de perceber alguns detalhezinhos, sabe? Alguns detalhezinhos que ficam assim, que a gente tem que ter a percepção na hora da leitura. Vamos lá. Para se construir um contrapiso, é comum na construção do concreto se utilizar cimento, então ele utiliza cimento, areia e brita. Na seguinte proporção, olha só, na seguinte proporção, uma parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de brita. Bom, eu já começo, meu tic-tac já está funcionando aqui. Para construir o contrapiso de uma garagem, uma construtora encomendou um caminhão betoneira com 14 metros cúbicos de concreto. Ele quer saber qual o volume de cimento. Ele só quer saber isso. Qual o volume de cimento? Qual o volume de cimento? Professor, eu posso utilizar lá a constante de proporcionalidade? Pode. Beleza. Dá para te fazer. Só que aí tu vai fazer o seguinte, né? Tu tem 3 partes. Tu vai fazer aqui, ó. Presta atenção. Se tu for usar a constante de proporcionalidade, tu vai fazer isso aqui. Cimento, uma parte. Areia, 4 partes. E a brita, uma parte. Aliás, 2 partes. Pronto. Então, tu sabe que é 1 mais 4 mais 2 igual a 14. Esse 14 é aquele valor total lá, em metros cúbicos, que a betoneira tem a capacidade. Então, minha constante de proporcionalidade, D de desafio. Então, fica aqui, ó, 1D mais 4D mais 2D igual a 14. 1D mais 4D, 5D. 5D mais 2D, 7D, igual a 14. D vai ser igual a 14 dividido por 7, aonde minha constante vai ser igual a 2. Pronto, achei o valor da minha constante. Agora, olha só, presta atenção aqui para mim. Ele quer saber o volume de quem?
do cimento. Então, vamos só pegar aqui, ó. Vamos só pegar bem aqui onde está o cimento. Vamos só pegar onde está o cimento. Deixa eu ajeitar a canetinha. Onde está o cimento. E fazer aqui, ó. 1 vezes D. Quanto equivale o D? 2. 1 vezes 2, 2. Tá aí, ó. Achei a alternativa B. Olha como é fácil, pessoal. Professor, e se eu quisesse saber a quantidade de areia? Faz o processo. Pega o 4 e multiplica por quem? Pelo D, que vale quanto? 2. 4 vezes 2, 8. Aí seria a letra E. E se ele quisesse saber a quantidade de brita, o mesmo processo. Seria 2 vezes 2, que é igual a 4. Ei, percebeu que quando a gente usa essa constante de proporcionalidade, a vida facilita? Não tem o que errar, não tem mais como errar. Vocês estão já com a faca quente para cortar manteiga. Não tem. É a faca quente só para colocar. Não tem como errar. Então, essa constante de proporcionalidade é só lembrar. Eu vou bater nessa tecla. Eu vou bater nessa tecla. 2 ou mais elementos. A constante de proporcionalidade, tu pode usar com 2 ou mais elementos, tá? Nesse caso aqui tinha 3, né? Areia, brita e cimento. Não pode com 1. Com 1 tu não vai conseguir usar, tá bom? 2 ou mais, tá bom? Na sua grande maioria, tu sempre vai ver com 2 elementos. Com 2 elementos tu vai usar. Mas de vez em quando vai aparecer 3, vai aparecer 4, mas dá para usar. Tranquilo? Vamos lá, pessoal. Olha aqui. 8ª questão. Essa questão é bacaninha. Também do Enem de 2017. Não está muito longe. Não está muito longe. É uma questão bem simples também. Precisa ter a leitura. Tá? Precisa ter essa leitura. Vamos ler. Em uma embalagem de farinha, encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela produzida a seguir. Obrigado. Sendo parte dela produzida a seguir. Então, ele dá aqui os ingredientes. 60 gramas de farinhas é equivalente. Olha essa palavrinha aqui, equivalente, pessoal. O que quer dizer? É o que eu tenho 60 gramas, é equivalente a 4 xícaras, ou seja, dá dentro de 4 xícaras. Tá? Então, 640 gramas está dentro de 4 xícaras. E ele diz, outro ingrediente, 16 gramas de fermento biológico equivale a 2 colheres de medida. Aí ele continua. Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, uma dona de casa teve que fazer algumas conversões para poder medir com precisão a farinha. Considere que a farinha e o fermento possuem densidades iguais, tá? Pessoal, isso aqui, física e química, né? Densidade. Ele está dizendo que a densidade é igual, então, ou seja, que tem a mesma densidade, é como se eles pudessem, a farinha e o fermento, a farinha de trigo e o fermento vão se misturar, né? Cada xícara indicada na receita é equivalente, olha, cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas colheres medidas. Tomar aqui um pouquinho de água. Então, vamos lá. Primeiro passo. Vamos fazer isso aqui, ó. Eu tenho 16 gramas de fermento biológico, que equivale a 2 colheres de medida. Então, é 16 gramas dividido por 2, que vai ser exatamente a 8 gramas. Beleza? Então, isso significa dizer o seguinte, que uma colher de medida é 8 gramas. Se em 2 colheres é 16, em uma colher é 8. Então, 8 gramas corresponde a uma colher de medida. Beleza? A uma colher de medida. Tranquilo? Agora nós vamos ver aqui, ó. 640 gramas de farinha. Deixa eu só ajeitar isso aqui, pessoal. Vou só colocar ele bem aqui.
16 gramas sobre 2 igual a 8 gramas. Só para a gente poder ter um espaçozinho melhor aqui. 1 colher de medida. Pronto. Corresponde a 1 colher de medida. Beleza. Tirar daqui. Agora ele quer saber 600 gramas de farinha. Olha só. 640 gramas de farinha equivale a 4, ou seja, está para 4 xícaras. Então, agora, 640, eu não sei, professor, como fazer, não sei de cabeça. Então, a gente faz 640 dividido por 4. 6 dividido por 4, 1. 1 vezes 4, 4. Para 6, 2. Baixo 4. 24 por 4, vai dar quanto? Vai dar 6. 6 vezes 4, 24. Para 24, nada. Olha só. Esse zerinho que sobrou aqui, eu coloco aqui do lado do 16, então fica 160. Então, 640 dividido por 4 dá 160 gramas. E o que é esses 160 gramas? É a quantidade, né, que dá, ou seja, em 1 xícara. 1 xícara. Pronto. Agora eu posso fazer a situação. Cada xícara indicada na receita equivale a quantas colheres? Aí tu vai pegar agora os 160 e dividir por 8. 16 aqui, pessoal. 16 por 8, 2. Certo? 2 vezes 8, 16. Ah, professor, faça a continha. Tranquilo. 160 dividido por 8. Olha, 16. 16 por 8, 2. 2 vezes 16, 16. Então, aqui para 16 nada. Sobrou de novo o zerinho aqui, ó. Então, ele vem para cá ficou 20. Então, dá 20 o quê? Alternativa B. Olha, é uma questãozinha, difícil não é. Só que tu tem que ter aquele molejo de tu começar a leitura e ter um entendimentozinho a mais, tá? Na interpretação. Mas difícil essa questão não é, tá? Porque ela só envolveu divisão, só isso, né? Só apenas divisão, mais nada. Então não é uma questão difícil, basta ter a questão de leitura. Tranquilo? Pessoal, a gente vai entrar agora numa parte, tá? Que a gente vai ver a questão de regra de 3 simples e composta, tá? Aquela questão da proporcionalidade simples, proporcionalidade composta, saber quando é inversamente, quando é diretamente proporcional. Vocês, aqui eu coloquei para vocês, não é isso? Quando é que algo é diretamente proporcional? É quando diretamente proporcional é quando um aumenta, o outro vai aumentar junto. Inversamente proporcional, quando um diminui e o outro aumenta. Tranquilo? Sempre vai ser assim. Diretamente, eles aumentam juntos. Inversamente, um aumenta e o outro diminui. Tranquilo? É esse pensamento que a gente tem que ter. E não pode ser diferente. Tranquilo? Então vamos começando bem devagar. Olha aqui essa questão 9 aqui, diz o seguinte, de 2022. São necessários 60 pedreiros para construir um pequeno prédio em 40 dias. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de pedreiros que uma construtora necessita para construir o mesmo prédio em outro local e totalmente idêntico, só que em apenas 30 dias. Então, vamos lá. Vamos ver os elementos que ele tem. Ele tem pedreiros e tem dias. Tá? E tem dias. Ele falou aqui, a questão me disse o seguinte. Que ele tem 60 pedreiros, constrói em 40 dias. A alternativa apresenta a quantidade de pedreiros. Beleza, ele quer saber quantos pedreiros serão necessários para construir em 30 dias. Pronto, tirei os dados, pedreiros, dias. Agora, o que é que eu vou ter que observar? Se essas grandezas
são diretamente proporcionais ou inversamente proporcional. Essa é a preocupação que eu tenho que ter. Se essas duas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Vamos observar aqui o x. Nessa situação, eu observo logo o x. Olha o x aqui, ó. Pronto. Eu observo logo onde está o x. E vejo o seguinte. Quando, presta atenção, diminuiu a quantidade de dias, certo? Se diminuiu a quantidade de dias, analisa comigo. Se diminuiu a quantidade de dias e eu vou ter que construir o mesmo prédio, eu vou precisar de mais pedreiros ou menos pedreiros? Claro que eu vou precisar de quê? De mais pedreiros, certo? Então aqui, ó, eles ficam o quê? Inversamente proporcionais. Aí o que é que eu faço? Eu vou aqui, se eu pegar aqui, ó, 60 sobre x é igual... Se são inversamente proporcionais, eu vou ter que inverter. Se eu inverter aqui, olha, por exemplo, 60 sobre x, se eu inverter ele, x sobre 60, aí o outro eu só faço repetir, 40 sobre 30, tá? Agora, se tu preferir manter o x embaixo e fizer assim, ó, 60 sobre x, tu vai ter que inverter o outro. Não está 40 sobre 30? Então vai ficar 30 sobre 40. Entendido? Vai depender da opção, só tem que inverter. Por quê? Porque são inversamente proporcionais. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer logo aqui o meu x. Olha, x sobre 60 é igual a quem? Aí eu só faço aqui, eu inverti aqui o x. Então aqui o outro eu permaneço, 40 sobre 30. X vai ser igual, esse 60 aqui está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. Então, fica 60 vezes 40, tudo isso dividido por 30. Qual é a facilidade? Que eu posso logo pachacar, ó, pachaco, beleza? Aí ficou como? Como é que fica? Fica assim agora, x é igual 6 dividido por 3, 2. 2 vezes 40. X vai ser igual 2 vezes 40, 80. Está aí, ó. Achei o resultado do valor de x, alternativa C. C de coração, C de casa, viu? Uma questãozinha dessa de proporção, uma questão dessa para a gente saber se ela é inversamente ou diretamente proporcional. É esse que é o essencial. Eu tenho que ter esse entendimento. Vou fazer a questão, tenho que perceber se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Porque, com certeza, pessoal, se vocês errarem esse entendimento, se vocês não conseguirem, vai ter uma alternativa lá com valor errado para vocês e vocês vão pensar que fizeram certo e vão marcar a alternativa errada. Tranquilo? Então tem que ter essa preocupação de ver se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Tranquilo? Olha só, essa aqui, questão de número 10. Questão de número 10. Essa questão de número 10 diz assim: quantos calçados uma empresa produz em 7 dias? Sabendo-se que a mesma produz 24 calçados em 2 dias. Então, olha só, vamos colocar aqui produção e dias. Já achei aqui, ó, as minhas grandezas. Quais são as grandezas? Produção, ou se quiser colocar calçado, não tem problema. Só tem que identificar. Eu identifiquei para mim produção e dias. Ele diz o seguinte, que em 24 eles produzem 24 calçados em 2 dias. Eles produzem 24 calçados em 2 dias. Aí ele diz, quantos calçados eles vão produzir? Ou seja, o meu X em 7 dias. Pronto, olha só. Achei as grandezas, tirei os valores, pronto, coloquei tudo bonitinho. Qual é a preocupação?
saber se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcional. Aí eu vou fazer aquela perguntinha para vocês. Tá. Se em 2 dias, pessoal, se em 2 dias eu consigo tomar 10 litros de açaí, em 7 dias eu vou tomar menos litros de açaí ou mais litros de açaí? É uma grandeza. Se eu tenho mais dias, então eu vou tomar mais açaí. Então, tu observa que é a mesma situação. Se em 2 dias eles fazem 24 calçados, em 7 dias eles vão produzir mais ou menos. Claro que eu sei que você é aluno atento, prestou atenção na situação. Se é 24 em 2 dias, obviamente que em 7 dias eles vão produzir mais calçados. Então, querido aluno, olha só, querido aluno, são diretamente proporcional. Identifiquei que são diretamente proporcional, pronto, eu não vou precisar inverter nada. Por quê, professor? Porque eu só vou inverter quando elas são inversamente proporcional. Diretamente proporcional, eu coloco do jeito que está. Aí fica aqui, ó, 24 sobre x igual, deixa eu ajeitar isso aqui, fazer uma letra, tenho que aprender a fazer mais bonitinhas as letras. 24 sobre x, melhorou nada, igual a 2 sobre 7. Beleza? A 2 sobre 7. Então, vamos lá. Fazendo aquela famosa multiplicação em forma de x. Aqui, ó, famosa multiplicação em forma de x. X vezes 2, 2x, igual 24 vezes 7. X é igual, olha só, 24 vezes 7, o 2 que está dividindo, está multiplicando no primeiro membro, passa dividindo. Então, aqui agora, ó, o meu x vai ser igual. Aí eu posso logo simplificar aqui, ó, 24 dividido por 2, 12. 12 vezes 7. Aí agora, pessoal, vocês aí peguem e façam a continha. Simples, para não errar. Eu quero que vocês aprendam a fazer essa continha, porque na escola que eu dou aula tem aluno que tenta adivinhar. Ele olha e quer chutar. Não, não chuta, faz o cálculo. Está com dúvida? Faz o cálculo. Olha, 7 vezes 2, 14. Mais 1. 7 vezes 1, 7. E 1 que foi 8. 84. Então, o meu x vale 84. Alternativa A de amor. Beleza? Pronto. Olha como está tranquilo. Pega umas questões dessa, vão exercitando, chega em casa, pega aquela questão lá, vai buscar na internet. Namorado chegou em casa, a namorada ligou para poder sair e diz assim, não, vamos resolver aqui questões de razão e proporção. Hein? Olha só esse negoção que tu diz. Não tem como, mano, ele dizer não. Ele vai simplesmente para a tua casa só para estudar contigo. Né? Se ele não quiser ir, despacha, porque ele não quer nada. Beleza? Então, vamos continuar. 11ª questão. Olha, vamos lá. Uma torneira enche um balde em 6 minutos. Quanto tempo o mesmo balde levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras com a mesma vazão da torneira anterior? Olha só, o que é que ele está dizendo? Ele disse que tinha em primeiro momento uma torneira que encheu um balde em 6 minutos. Uma torneira encheu um balde em 6 minutos. Então, eu já tenho minhas grandezas, né? Já achei minhas grandezas. Eu tenho a torneira e o tempo. Vou chamar aqui torneira. Ajeitar aqui. Torneira e o tempo. Pronto. Tempo. O que foi que ele disse? Ele disse para a gente o seguinte, que uma torneira enche um balde em 6 minutos. Professor, eu estou vendo que tem o balde aí. O balde não é uma grandeza? Não. Ele só está lá apenas para dizer que ele vai ser cheio. Ele só está lá igual feijão com arroz, só acompanha, entendeu? O balde só está acompanhando a questão, ele não vai servir para nada aí. Beleza? Não perde tempo com ele.
Quanto tempo o mesmo balde levará para encher? Tanto é que ele diz que é o mesmo balde, tá? Talvez a gente pudesse usar esse balde se ele dissesse que a capacidade deles fosse diferente. Aí sim, seriam situações diferentes, tá? Quanto tempo o mesmo balde levará para encher se forem utilizadas 4 torneiras? Tá? Olha quanto tempo aqui, ó. Pronto. Vamos observar? Achei aqui o meu X. Sei que o meu X aqui está bem aqui. Vamos marcar. Meu X está aqui. Vamos fazer a relação desse X aí do tempo com a torneira. Beleza. Se uma torneira, presta atenção, se uma torneira leva 6 minutos, 4 torneiras vai levar mais tempo ou menos tempo? O que é que vocês acham? Bom, se uma torneira leva 6 minutos, 4 torneiras vai levar menos tempo. Então, eu já percebo que as grandezas são o quê? Inversamente proporcionais. Tranquilo? Vai levar menos tempo. Vai levar menos tempo. Vamos lá. Agora, a gente vai fazer aqui. 6 sobre x é igual a... A gente pode até fazer assim, ó. Vou facilitar a nossa vida aqui. Fazer diferente agora. Vai ficar x sobre 6 igual a 1/4, tá? Igual a 1/4. Então, olha só. Agora, presta atenção aqui para mim. Se eu invertir dali, o outro fica do jeito que está. Então, presta atenção. Fazer a multiplicação em forma de x. Então, fica 4x igual a 6 vezes 1. 4x é igual... 6 vezes 1, 6. Esse 4 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, fica x é igual a 6 sobre 4. 6 sobre 4, eu posso dividir? Pode, né? Tu já sabe, mas só aqui, ó, professor, eu não sei. Então, simplifica por 2, que vai dar quanto? Quando eu simplifico 6 por 2, dá 3. E 4 por 2 dá 2. E agora ficou mais fácil, né? 3 dividido por 2... 3 dividido por 2 dá 1,5. Pronto, professor. Letra C, não. Ei, te acalma. Olha o coração. 1,5 não é 1 minuto e 50 segundos. 1,5 ele está dizendo que é 1,5 minutos. Tu tem que ter o entendimento, e isso eu mostrei para vocês, se eu não estou enganado na primeira aula, que eu tenho que fazer essa transformação. Eu tenho que entender que 1 minuto corresponde a 60 segundos. Tá? 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, 1 minuto corresponde a 60 segundos. Isso quer dizer o seguinte, que toda vez que eu for transformar de minuto para segundo, eu multiplico por 60. Só faço isso. Então, não achei 1,5? Então, eu vou pegar 1,5 e vou multiplicar por 60. 0 vezes nada, nada. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Agora eu vou somar. Nada, nada, 9. Quantos números depois da vírgula? Aparece 1, certo? Então, contando daqui para cá, olha, ficou 90. Então, o meu x vai ser igual a 90 segundos. Mas, professor... 90 segundos, eu vou dar um macete para vocês bem aqui, ó. Bem aqui na paradinha. 1,5, não foi isso que apareceu? Está vendo esse 1 aqui? Está vendo esse 1? Esse 1 que está na frente, antes da vírgula, eu já sei que se refere a 1 minuto. Com isso, pessoal, eu já elimino a questão E e a D. Eu olhei lá, está 1,5, então esse 1 já é 1 minuto. O que eu vou ter que transformar é esse 5, ou seja, 0,5. Como eu transformei todo, deu 90 segundos. 90 segundos é a mesma coisa que 1 minuto e 30 segundos, tá? Alternativa A de novo de amor. Viu como é bacana? Beleza?
Pessoal, não pode desperdiçar, tá? E hipótese alguma pode perder essas questões. Vamos para a última. Vamos ver se vai dar tempo de a gente resolver a última. Falta pouquinho, hein? Mas eu acho que vai dar. Em certa fábrica, sabe-se que 7 máquinas produzem 500 produtos. Então, já vou fazer um pouco mais rápido aqui. Então, eu tenho máquina, eu tenho produtos e tenho dias. Então, ele disse que 5 máquinas produzem 500 produtos em 4 dias. Sendo assim, considerando o mesmo ritmo de produção, ao todo, quantos dias, ele quer saber, serão necessários para que 4 máquinas produzam 800 produtos. Olha só, olha, que belezura, que belezura, que belezura. Ei, isso aqui, pessoal, parece difícil, mas é mais fácil que tu possas imaginar, tá? Bem tranquilo, vem comigo, chega junto aí. Olha só. Vamos aqui analisar o X da questão. Esse X, vamos analisar ele primeiro, dias e máquinas. Beleza. Tu observa que eu tive, presta atenção, 5 máquinas e eu baixei para 4 máquinas. Reduzi o número de máquinas. Então, se eu reduzir o número de máquinas, eu vou precisar de mais dias ou menos dias para fazer essa produção? Obviamente que eu vou precisar de mais dias. Concordam comigo? Então, se eu tenho menos máquinas, vou precisar de mais dias. Agora vamos pegar dias e a produção. Se eu vou precisar de mais dias para produzir, eu vou produzir menos ou eu vou produzir mais? Claro que eu vou produzir mais. Pronto. Está aqui, ó. Já achei, já peguei a situação e vi quem é inversamente e quem é diretamente proporcional. Então vamos lá pegar o meu X. 4x, fazer aqui, ó, é igual a 500 sobre 800 vezes, presta atenção, agora esse cara aqui eu vou inverter, ó, tá 5/4, então vai ficar 4 sobre 5. Pronto, olha só agora como fica fácil. Chega a dar até raiva. De tão fácil que ficou essa questão agora. Dá até raiva. Porque, olha só, eu tenho 500 sobre 800. Então, eu posso patear o zero. Então, olha, patear com esse, patear com esse, com esse. Pronto. Beleza? Aí, tu observas que bem aqui, isso aqui é uma multiplicação. Ó. Tudo isso aqui é uma multiplicação. Beleza? Como é uma multiplicação, eu posso patear esse 5 com esse 5. Tá entendendo aí? Aí tu observa o seguinte, olha o outro detalhe aqui, olha o outro detalhe. Vou até baixar aqui, dava para fazer direto, mas vou baixar. Faz assim agora, olha, vai sobrar quem? 4 sobre x igual a 4 sobre 1. Ah, professor, é 1? Claro. Aliás, 4 sobre 8, desculpa. 4 sobre 8. Tá? Só vocês lembrarem aqui, ó. Aqui ficou valendo de 1, né? 1 vezes 4, 4. E aqui ficou 8. Aqui 1. 8 vezes 1, 8. Pronto. Agora a gente faz aquela multiplicação em forma de x aqui, ó. De novo. Para a gente encerrar por hoje, olha. Com isso a gente encerra por hoje. X vezes 4, 4x. Igual 8 vezes 4, não é isso? Já deixa aqui. Professor, eu não posso multiplicar? Claro. Mas olha por que eu não multipliquei. Que eu vou facilitar a minha vida. Olha, x vai ser igual a 8 vezes 4 dividido por 4. X vai ser igual, olha, de novo, pachaco, pachaco, sobrou quem? 8, então x é igual a 8. Está aí o resultado, olha, alternativa B de amor. Queridos, ainda ficou 2, mas não vai dar tempo para a gente resolver, então é melhor nem começar. Vai ficar para a próxima para a gente resolver, tranquilo? Espero que tenha ajudado, tranquilo? Estamos juntos, qualquer dúvida vocês podem tirar para a gente aí, podem mandar aí que a gente vai tirando a dúvida com vocês.
Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês sejam homens e mulheres prósperos, tá? Que Deus abençoe. Até a próxima. Tchau.